A paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui no canal Escavando Tesouros para a continuidade da segunda parte da mensagem que o apóstolo Paulo prega em pleno aerópago. Desde já vamos fazer menção da palavra de Deus no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos e vamos fazer a leitura da palavra. Que diz assim, meus queridos, no capítulo 17, versículo 22, diz assim: E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois todos nós somos geração sua. Glória a Deus. Queridos, aqui está um homem que não perde a oportunidade de pregar a palavra. A estratégia que o apóstolo Paulo aqui está usando, ela é tão interessante quanto ele estivesse pregando aos de sua nação. O apóstolo Paulo não vai começar aqui falando de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembre-se, aqui onde o apóstolo Paulo está falando é o berço da civilização grega. É o apogeu da Grécia. É a coroa da Grécia. Aqui falou grandes poetas da história. Aqui falou grandes filósofos da história. O apóstolo Paulo está passando e está vendo toda aquela efervescência de deuses que Atenas possuía. E ao observar, a Bíblia nos diz que ele diz aos varões que estão ali no aerópago: varões irmãos, em tudo tenho visto que sois zelosos dos vossos deuses. Porém eu, passando em um dos vossos altares aí erigidos, vi uma inscrição que muito me chamou a atenção, a qual está escrito: ao Deus desconhecido. É este Deus desconhecido que vós, que não conhece, é quem eu vos estou anunciando. E o apóstolo Paulo, meus queridos, vai pegar o gancho de um poeta que
300 anos, 600 anos, desculpe, antes de Cristo, tinha trazido à consciência da Grécia um grande advento que aconteceu em uma determinada época. Eu quero falar do versículo de número 28, a parte C, como também alguns dos vossos poetas disseram. Amados, o apóstolo Paulo de maneira nenhuma vai iniciar a sua dissertação para chegar e levar os ouvintes até Cristo, se antes ele não fazer um caminho perfeito na construção correta da sua mensagem. Eu quero falar de um homem que viveu 600 anos antes de Cristo, de nome Epimênides. Ele era um poeta místico que, de acordo com o apóstolo, tinha vivido nesta época aonde se abateu uma grande carestia, uma grande praga que estava assolando e dizimando a população grega. E alguém teve a ideia de mandar chamar este homem Epimênides, para que ele viesse, pois eles tinham conhecimento de que este homem era extremamente culto e um homem que buscava o conhecimento dos deuses. E por certo, este homem estaria trazendo algum resultado para que o povo tivesse aquela carestia cessada. Segundo a história, todos os sacerdotes da Grécia já tinham sido convocados, todos os tipos de apelação aos deuses conhecidos da época, a Zeus e a todos os deuses do Olimpo, já tinham esgotado todas as possibilidades. E quando Epimênides chega e vê a assolação que aquela carestia estava causando, uma enfermidade que se abateu naquela civilização, naquela época, porque o pecado ele tem a sua medida. Vocês lembram de Abraão? A Bíblia diz rapidinho, a Bíblia diz que Abraão tem um colapso, onde ele adormece e ele tem um vislumbre de que os seus descendentes haveriam de ser escravos durante 400 anos. Porque isso seria a medida em que, ao completar os 400 anos e os hebreus saíssem do Egito, eles estariam trazendo então a condenação aos povos pagãos, aos filisteus, aos amorreus, aos cananeus. Então eles estariam indo, e quando eles voltassem, você pode confirmar isso na palavra, quando eles tivessem saído do Egito, então eles iriam agir como a mão de Deus, trazendo juízo ao pecado que tinha chegado ao seu limite. Vos lembre também de Sodoma e Gomorra. O pecado ele tem limite sim, e chega um momento
em que Deus, a sua misericórdia, ela dá uma pausa e entra a justiça de Deus. Voltando ao nosso assunto. Epimênides então tem uma ideia e manda que tragam ovelhas. E aonde as ovelhas escolhessem um lugar para que elas pastassem, aquele lugar era um lugar purificado. Por quê? Vocês conhecem que a Grécia é palco de derramamento de sangue. E Deus abomina o derramamento de sangue. O Senhor pergunta para Caim onde está o irmão dele. Ele diz que ele não é o guardião. E Deus fala para ele: olha, o sangue de Caim está me clamando desde a terra para o céu. Meus queridos, consequentemente, as ovelhas, elas se concentram em um determinado lugar. E Epimênides então tem a ideia, aonde elas se concentrarem, ali nós vamos erguer um altar, vamos preparar e vamos oferecer ao Deus do céu. E quando as ovelhas escolhem um lugar, e eles assim fazem, executam, eles oferecem sacrifício de cheiro suave ao Deus desconhecido, então aquela Eucaristia, ela cessa de imediatamente. E é aí que Paulo pega o gancho para poder pregar a sua palavra. É a este Deus que um dos vossos poetas escreveu e fez prova dele em uma determinada época, a história de vocês conhecida oralmente, que passou de geração a geração e que vocês são conhecedores. É a esse Deus que eu vos estou pregando. Então alguns dos que estão ali dizem: esse homem é um tagarela. Mas não é aquele tagarela que a gente aqui fala no nosso ocidente, aquela pessoa falante. Não, tagarela era uma ave que existia na Grécia, que ela muito balbuciava. E alguns tomam até a palavra e dizem que não, esse homem é conhecedor dos deuses estranhos. E imediatamente eles tentam encerrar ali a conversa, porque quando a palavra de Deus, ela vai penetrando nas entranhas, ela vai causando efeito. Quando a palavra de Deus, ela vai penetrando entre juntas e medula, separando alma de espírito, trazendo a reconstrução espiritual do homem espiritual, trazendo a luz interna, iluminando aquilo que em nós é treva. Logo alguém vai tentar se levantar e dizer: calma, vamos parar por aí. Vocês lembram do céu daquele rei, né, a qual Paulo está pregando, e ele diz: Paulo, por pouco você não me convence, há muitas palavras, Paulo, estão fazendo você delirar, você está estudando demais, Paulo. E Paulo responde para o rei Agripa: quem me dera, ou por pouca ou por muitas palavras, eu te convencer, ó rei Agripa. Louvado seja Deus. Mas quando eles cessam de pregar, e eles cessam que Paulo pare de pregar essa palavra baseada naquilo que eles tinham conhecimento, que eles não poderiam negar de maneira nenhuma, que o Deus que Paulo estava pregando era o único Deus verdadeiro, e que todos os deuses ali erigidos pela Grécia e adorado pelos deuses Olimpo, pela grande deusa Artemis ou a deusa Diana, a deusa dos Efésios, eram falácias.
E termina então o discurso. Tá, vamos parar. Outro dia você vem aqui e a gente vai continuar esse discurso. O apóstolo Paulo não é desses crentes que para ficar discutindo muito com as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, não, sabe? Ele é aquele que entrega a mensagem, se ouviu, ele sabe que ela já penetrou nas entranhas mesmo e que ela não vai voltar para o Senhor vazia. Vai causar efeito, vai embora, pega o que ele está na mão e vai descendo o aerópago. Quando ele vai descendo, o gestor Dionísio, o aeropagita, diz: ei, calma aí, que eu vou descer, eu não vou ficar depois dessa grande mensagem que você me ensinou e que fez efeito. Desce também uma outra pessoa chamada Damares, desce junto e diz: agora já foi. Irmãos, sempre haverá Dionísios, sempre haverá Damares. Aonde você pregar esta palavra, ela vai fazer efeito. Aonde a palavra de Deus ela for lançada, pois ela é semente, ela vai cair em boa terra. E ao seu tempo ela vai crescer. Não se preocupe, porque o nosso Deus é quem se responsabiliza. Então está aí, meus queridos, a curiosidade que eu tinha que trazer para vocês. De onde surgiu a inscrição Deus Desconhecido através desse grande poeta de nome Epimênides. Este homem que fez a história e que em um momento da vida serviu para que o apóstolo Paulo ele trouxesse uma mensagem poderosa naquilo que era o lugar mais belo e ainda o é. Um dos lugares mais belos, mais espetacular. Quando você chega na Grécia e você sobe lá no Aerópago, hoje ruínas, mas que ali já teve uma efervescência tamanha de seres humanos. Ali aonde nasceu toda a história da filosofia, da poesia. Você olha de cima do Aerópago e vê a beleza, a magnificência daquele lugar. Meus queridos, eu também quero aqui apresentar um trabalho meu, que é o seminário e conferência para a família. Este seminário, o altar de Deus na família. Gostaria de compartilhar contigo este seminário na sua igreja. Eu moro aqui em Salvador, na Bahia. E se você sentir de Deus, aqui eu trago uma edificação para a sua família muito poderosa. Esse seminário e conferência para a família vai impactar a sua família. Aqui eu falo de desenhos animados, eu falo da minissérie, daqueles seriados Chaves, eu falo de diversos desenhos animados, eu falo de diversas coisas embasadas na ciência, eu falo de diversas coisas embasadas na tecnologia e mais do que nunca na palavra de Deus, que é a nossa linha de regra e de conduta. Amém? O meu telefone para contato é o 982 22 6213 DDD 71. Amém? Nos convide para poder edificar a sua igreja. Você vai gostar deste seminário. Muitas famílias serão edificadas. Muita gente vai varrer das suas casas aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que eu quero te pedir para deixar aí o seu like
não é? Deixe também o seu joinha, seus comentários e inscreva-se em nosso canal para que assim quando novos vídeos estiverem sendo postados, você receba em primeira mão. Que Deus abençoe no nome santo de Jesus. Amém.